Boa noite. Nós gostaríamos mais uma vez de trazer até vocês alguns insights, algumas reflexões, alguns pensamentos, algumas provocações, porque nós não temos a pretensão de fazer uma palestra ou dar uma aula a respeito desse assunto. Nós vamos iniciar lembrando de uma obra de William Moses, americano, que viveu no século XIX. Ele escreveu um livro chamado Ensinos Espiritualistas, não espíritas, espiritualistas. E ele dizia o seguinte: a história do mundo é a história da luta entre o bem e o mal. Deus e a virtude de um lado, a ignorância, o vício, o mal espiritual, mental e corporal de outro. A eterna luta entre o bem e o mal é a própria história do mundo, dizia Moses. É assim que nós vemos toda a teologia, a filosofia espiritualista do mundo ocidental e da Ásia Central nos últimos, pelo menos, 2.500 anos. Mas o que é, afinal, ou o que são o bem e o mal? O que é o bem? O que é o mal? São atributos pré-definidos por princípio, existentes em todas as coisas, no universo, na natureza? Como ainda se crê? Há, afinal, o reino do bem e o reino do mal? Como começou tudo isso? De onde veio essa história? Essas são as provocações. Mas a principal delas: quem criou tudo isso? O bem e principalmente o mal. Existem, por princípio elementar, o bem e o mal em todas as coisas? Se perguntarmos para qualquer cidadão comum, independente de sua crença, de sua filosofia religiosa, o mal existe? Certamente que dirá, é claro, eu vejo o mal em tudo. Primeiro que nós vemos, antes vou fazer um parênteses aqui para dizer, primeiro que nós vemos muito mais coisas más do que boas. Nós vemos muito mais o mal do que o bem. Por quê? Porque o nosso princípio é bom. O nosso princípio é o do bem. E tudo aquilo que destoa nos chama atenção. Pode ter 100 pessoas vestidas aqui. Se entrar um nu, todo mundo vai ver ele. Vai prestar atenção nele. Não é assim que fazem aquelas pessoas nos estádios quando querem chamar atenção? Entram correndo peladões lá pelo gramado afora, não é assim? Dizia o jornalista Joelmir Betting: milhares de aviões pousam e decolam todos os dias. Aquele que cai vira manchete. Eu brinco de vez em quando com o pessoal aqui da terça, dos estudos, eu digo: nós somos fadados à desgraça. Nós gostamos muito do mal. Gostamos muito de comentar o mal, de sentir o mal, de dizer o mal, de multiplicá-lo. Mas a pergunta não é essa. Quem criou o mal e o bem? Recentemente, nos últimos 2 meses, nós escrevemos, inclusive no jornalzinho que está aí, como diz a Patrícia, está vencendo hoje, depois ela vai trocar pelo do mês que vem. Escrevemos sobre Deus. E a gente estuda na doutrina espírita os atributos de Deus. O que é Deus, não é assim? Tá? O pessoal que leu aí os últimos 2 meses, andou estudando, né? O assunto, coisa mais importante das nossas vidas. Não é compreender Deus, a sua natureza, mas compreender seus atributos e compreender sua presença em todo o universo e em nós.
Então nós estudamos lá. Deus, quem decorou? Wagner? Deus é a inteligência. Causa primária de todas as coisas. Ou seja, nós chamamos Deus, não é alguém, não é uma pessoa, não é um ser. É algo que nós desconhecemos, mas que precede a tudo que nós podemos imaginar. Criou e organiza e controla tudo que existe, o próprio universo. Essa é a definição mais completa de Deus. E está em tudo. Contém o próprio universo, a natureza divina. Então Deus está em todas as coisas. A energia divina está em cada átomo que preenche cada corpo. Não é assim? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Quem quiser compreender o que significa cada uma dessas coisas, vai lá na questão número 13, no início do Livro dos Espíritos, que tem todas as comparações, né, a respeito disso. Bom, Deus criou tudo. Deus precede a tudo que nós podemos imaginar. Então, se todo mundo acha que o mal existe, então já achamos quem foi que criou o mal. Foi Deus. Certo? Mas Deus é soberanamente, infinitamente justo e bom. Bom, então pelo menos o bem eu tenho certeza que foi Ele que criou. Não foi? Deus criou tudo para o bem, para o equilíbrio, para o progresso, para a perfeição, para a iluminação, para a santidade, não importa o nome que se dê. Deus é o criador de todo o bem? Na dúvida, vamos ler o ensinamento do apóstolo Tiago. Eu adoro essa. Todo o bem provém de Deus. Tudo que é bom provém de Deus. E mais. Bom, então o bem foi Deus que criou. Pronto. Mas a nossa preocupação não é o bem. É o mal. A provocação é qual a origem do mal. Porque Tiago emenda. Tudo que vem de Deus é bom. Opa. Então já tirou Deus dessa. Mas que contradição. Deus não criou tudo? E ele diz que tudo que Deus criou é bom. Deus criou ou não o mal? Então nós precisamos compreender isso. Pronto. Chegamos na chave da questão. Chegamos no enigma. Transformamos a nossa diversidade de fluidez do pensamento num dilema. De onde vem o mal? Sendo Deus eternamente, perfeitamente, infinitamente bom e justo, Ele não poderia ter criado o mal. Essa é uma consideração de Santo Agostinho. Tá? E de onde veio então? Bom, pode ter algum outro poder paralelo criador do mal. Se metade do mundo crê no reino do bem e do mal, então Deus criou o bem e todas as coisas, mas depois alguém veio e criou o mal. Nós vamos dar uma especulada aqui a respeito dessa tese. De onde que vem isso? O Santo Agostinho, quando ele disse que Deus, tendo criado todo o bem, sendo eternamente bom, infinitamente bom, aliás, não poderia ter criado o mal. Aí ele chega numa tese que diz o seguinte, que a alma livre afasta-se das concepções do Criador. Tal afastamento constitui, gera, produz coisas más. Ou seja, vamos prestar atenção nisso. O que ele está dizendo? Esse afastamento a gente poderia dizer assim, entender como o quê? Como
esse afastar-se, um movimento de modificação, né? Como uma exclusão, como uma falta, como uma carência do bem. Vamos guardar isso, que isso é muito importante. Só que, como nós dissemos, para a maioria do mundo ainda hoje, o mal é personificado. O mal tem um representante eterno. O mal tem um chefão, tem um Deus do mal. Né? Pode chamar de Satanás, demônio, diabo, o nome que se queira dar. A realidade é que existe uma entidade eterna que personifica o mal para a maioria das pessoas. Ao mesmo tempo que se serve essa tese de um objeto de intimidação e de prisão das pessoas, dos espíritos, que Deus fez livre, intimidação, opressão, prisão das mentes, porque tem que fugir do Satanás, tem que fugir do demônio. E todo mundo fala tanto dessa necessidade, tanto desse medo, que dão mais poder para ele que para Deus. É um absurdo. As nossas igrejas, inclusive cristãs das diversas ordens, falam mais nele do que em Deus. E a gente vai observar, vamos falar então das linhas cristãs, que advieram da cultura hebraica e depois da judaica, em seguida. Então nós vamos fazer uma pequena pesquisa, eu desafio vocês a pegar aí as traduções modernas da Bíblia hebraica, da enciclopédia do povo hebreu, que é chamado de Velho Testamento, que são 79 livros escritos no decorrer de 3.500 anos, por culturas das mais diversas, línguas das mais diversas, povos que tiveram uma história que foi escrita e foram guardando. Existia lá no início uma palavra que foi traduzida por grego como demônios. Existia lá nos livros mais antigos. Que demônio em grego, todo mundo, né, já ouviu falar, significa o quê? Que era o démon dos Sócrates e dos seus discípulos, que depois foi, né, trazido para os saxãos aí como daimon, e que hoje a gente chama de demônio. Gênio ou espírito. Uma personalidade que é invisível, que alguns vê, que tem... É um espírito. Então, esses espíritos, muitas crenças atribuíam a eles poderes que eles não tinham. E não têm. São espíritos. São pessoas. São desencarnados. Hoje a gente chama assim, né? Legal. E muitas crenças daquelas antigas, daquele povo antigo, tratavam esses espíritos, esses demônios, traduzido para o grego, como deuses. Deuses com D minúsculo. Que não eram, e não são, e nunca foram. E eles traziam coisas ruins. Por quê? Porque essa própria crença nessas divindades, nesses espíritos que na realidade não sabiam e que têm a mesma natureza que hoje dos espíritos humanos desencarnados, o que ocorre? Existia a proibição de Moisés lá do início. Não tomeis esses demônios por vossos deuses, porque eles não são. Mas isso não era o demônio,
de hoje não era o príncipe das trevas, ou Deus do mal, ou a personificação de todo o mal no universo. Não. Da mesma forma como a palavra anjos. O que é anjo? Anjos lá foi sendo modificado um pouco, mas lá o ângelo lá no seu hebraico antigo significa o quê? Carteiro, mensageiro. É aquele que trazia os recados. Então, do mesmo jeito que chamou, veio aqui um anjo do Senhor e apareceu para mim e me deu um recado, né? Dos céus, da espiritualidade de Deus. Da mesma forma, vinha o emissário lá do imperador, do governador da Judéia, trazendo as notícias. Era anjo também. Né? Essa concepção de anjo como ser perfeito, essa miscelânea, essa mistura de nomes veio depois. Tá? Quando Abraão foi visitado no deserto, na sua tenda, por 2 anjos de Deus, essa história é muito interessante. Está lá escrito, 2 anjos chegaram. Ficaram 2 dias lá com ele, comendo, bebendo, ninguém sabia que era anjo. Agora você imagina uma pessoa que está 2 anos no deserto, morando numa tenda. Como é que ele vive? Como é que são as condições de higiene? Como é que esses 2 anjos chegaram e foram confundidos com viajantes? Estava de asinha, branquinho, cheirosinho? Não era, não. Eu tenho minhas dúvidas até hoje se eles são encarnados ou desencarnados, mas é gente. Comer, beber. Ninguém sabia que era anjo. 2 dias depois ele falou, nós viemos te dar um recado muito sério. Você vai ter um filho e você vai ter que fazer isso, isso, isso. A mulher dele lá, já velha, né? Sabem da história, né? Sara. Começou a dar risada. Pô, com essa cara, você vem aqui me dizer que eu vou ter um filho? Você está rindo? Você vai botar o nome nele de risada. Isaac. Em hebraico. Para você nunca se esquecer de que você zombou de Deus. Foi ele que nos mandou te falar. Era o anjo. Então, anjo, demônio, são palavras que estão lá no Velho. Mas não existia Satanás nenhum. Não existia príncipe das trevas nenhum. Aí, teve a invasão do reino de Judá. Teve um tal de Nabucodonosor II, lá, rei da Babilônia, que foi lá e prendeu todo mundo. Foi 2 tacadas, com espaço assim, 10 anos de diferença. Durante o reino dele, tomou todo o povo da região e fez aquele povo todo prisioneiro, de novo, que já tinha sido, né, muitos anos antes, os antepassados deles eram prisioneiros lá no Egito. Foram cativos da Babilônia, por volta... A primeira foi em 597, segundo alguns historiadores, a segunda 588, 589, antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo. Aí foram para lá construir aquele famoso jardim suspensos, né? Pela glória do grande rei Nabucodonosor. 60 anos de cativeiro. O que significa isso? Significa que as pessoas que foram não são as mesmas que voltaram. Quem foi criança voltou velho. A maioria dos que voltou nasceram lá. E lá eles não tinham sequer liberdade, não levaram nada, não levaram nem os seus escritos. Que cultura que voltou esses novos lá, esse povo novo? Voltou com a cultura de lá. E sabe qual era a cultura? O reino do bem e do mal, o príncipe do bem e o príncipe do mal, a dualidade, né? Do zoroastrismo. Tinha um tal de Zoroastro lá, que foi um dos maiores filósofos religiosos dos séculos 5, 6 antes de Cristo. E toda a Pérsia, toda a Ásia Central, a religião deles era o zoroastrismo. E aí,
eles voltaram com esse negócio. Em seguida teve um tal de Jó, que escreveu o livro que está lá. Aí era o Satanás para cá, o demônio para lá, o não sei o quê, o reino das trevas e não sei o quê. Aí veio os outros ali daquela cultura posterior que aí arrumaram a teoria lá. Não, é porque tinha... Mas como? Nosso Deus não tinha isso. Não, é que tinha um anjo lá que se rebelou de Deus e tal, e virou um Deus também, só que do mal. E Deus deixou? Deixou. Não sei, aí não sei como é que é, mas está lá. Muito bem. Então agora, beleza. Então nós temos alguém para botar culpa. Isso é coisa do capeta. Bota culpa nele. Criaram uma figura. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem hoje gente que, na hora que desencarnar e se fizer muita bobagem, se matar, roubar, destruir muita coisa aí, vai lá e fala assim, ó, Davi não sabia, mas ele existe de verdade, está aqui. Porque tem um monte de gente no mundo espiritual querendo se fingir desse cara aí, porque diz que ele é o príncipe, ele é o poderoso, ele é não sei o que, ele domina todo mundo. Então tem um monte de gente aí que se disfarça desse. Aí fala, não, mas é que o demônio tem muitas faces. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo bem de Deus. Que isso? De onde veio isso? Então, a gente tem que se voltar. Eu fiz umas anotações, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante nessa. Vamos voltar um pouquinho no Santo Agostinho. O mal é o afastamento de Deus. Tudo bem, uma coisa assim bem, né, teórica, bem teológica assim, mas tem uma coisa muito interessante. A falta, a ausência de sentir o bem. Essa é a sensação do mal original em nós, na alma. Isso é uma coisa muito bonita. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma comparação aqui com algumas coisas com relação à ciência hoje. Tá? Eu disse que eu vim mais para provocar. Talvez isso não está sendo esclarecedor, mas de repente, né, porque a gente não vai poder falar tudo sobre isso hoje, claro. Esse assunto. A humanidade inteira está discutindo isso faz 2.500 anos, né? Quem somos nós? Mas é assim. Tem uns companheiros aí me ouvindo, que são cientistas. Eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar aqui. Doutor. Nas ciências exatas. Então, olha. O que eu escrevi aqui para a família é o seguinte. Se eu perguntar para você, o frio existe? Lógico que existe. Só não está existindo hoje, porque nós estamos num inverno meio esquisito aí, né? Um inverno meio... Está passando, né, meio de veraneio, mas o frio, lógico que o frio existe. Todo mundo sente frio? Frio existe? O que é frio? Ausência do calor. Ah, você já pegou o que eu tinha falado, não, né? Tá certo. Então é o seguinte, o que é o calor? Para saber o que é frio? O frio não existe, o frio não tem definição. Para saber o que é frio, nós temos que saber o que é calor. Por exemplo, o que é calor? Calor é quando tem uma transmissão de energia em função da irradiação, por causa da movimentação dos elétrons aí da matéria. Né? Movimentação da matéria. Né, que toda matéria está constantemente em movimentação, né? Senão não tinha equilíbrio. Os elétrons estão tudo ali, o tempo todo nos átomos aqui no nosso corpo, tudo quanto é coisa. E isso irradia energia, que gera calor. Se tiver zero de ar, zero de coisas materiais, o vácuo, o buraco negro, não tem energia, não tem calor. Aí daí vai dar um frio. É a sensação que você vai sentir estando naquele nada. O frio não existe. É uma ausência. E escuridão? Essa é mais legal. Alguém consegue definir a escuridão, medir ou dizer quais as propriedades dela? Não. Por quê? A matéria está tudo aqui exatamente igual. Você tira umas células fotoelétricas aqui da luz que está, né, nos nossos olhos causando um reflexo, e a gente consegue enxergar as coisas, tira ela, está tudo escuro.
A escuridão não existe, ela é nada. Ela é a ausência de algumas coisas que nos permite refletir nos olhos e enxergar. Não tem uma definição. Você não consegue estudar, não consegue definir, não consegue medir a escuridão. Como é que você, aliás, mede a escuridão por quê? Pelo grau de luz que tem, mais ou menos escuro, conforme tem menos ou mais luz. Só existe a luz e as coisas. A ausência dela, a gente não consegue ver as coisas, só isso. Mas ela não tem uma definição por princípio. Então é a mesma coisa. Assim, o mal. Nós temos um caminho. Nós temos um caminho que nós escolhemos. Mas nós podemos melhorar, nós podemos aprender, nós podemos construir coisas que são bons para nós, bom para todos. E toda vez que a gente escorrega na casca de banana, né, o machucado vai ser do tamanho do tombo, que vai ser do tamanho da distração, por aí afora. Como é que isso está? Então, na doutrina espírita, Rodolfo leu aqui 3 questões do Livro dos Espíritos que a gente sempre toma como referência. Mas toda obra, tem uma obra chamada O Céu e o Inferno, só para explicar essa história que nós contamos aqui e dizer, isso não existe. Isso não é assim. Tem uma outra chamada A Gênese, que tem o seu... na sua parte primeira, o capítulo 3, que se chama A Origem do Bem e do Mal. Sem contar várias outras situações e outras obras, inclusive no André Luiz, né, que nós podemos analisar essa questão. Mas eu gosto de uma comunicação que foi obtida em Paris em 1862, pela senhora Costello, está na Revista Espírita de 1862, que diz o seguinte: é visível a necessidade do conhecimento do bem e do mal, que o espírito humano confunde tão frequentemente. Se eu vou ler, depois a gente vai falar um pouquinho. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência. Esse tato interior e delicado, que é o toque moral. Quais são os limites que separam do bem que costeia por toda parte? O mal não é complexo. Ele é e emana do ser primitivo, que quer a satisfação do instinto às expensas do dever. O instinto primitivo, destinado a desenvolver no homem animal o cuidado da sua conservação e do seu bem-estar, é a única origem do mal. Opa! Vou voltar um pouquinho. Vamos ler de novo? O instinto primitivamente destinado a desenvolver no homem animal. Nós estávamos pensando em nós lá, saindo das cavernas, né? Procurando o quê? Se alimentar e sobreviver, a única preocupação. E outras decorrentes aí dos instintos de conservação da espécie e da procriação. O cuidado com a sua conservação e seu bem-estar era o dever do instinto. Mas é a única origem do mal. Por quê? Então o instinto no animal é ruim? Não. Porque sem ele não preserva a sua espécie, ele não se defende, ele não mantém, ele não sobrevive, ele não preserva a vida. Falamos isso ontem aqui, né? Aí eu estava me lembrando, sem lembrar do quê, mas eu estava me lembrando desse texto. Aí eu fui buscar. Porque persistindo mais violento e mais áspero em certas naturezas, impele-os a se apoderar do que desejam ou a concentrar o que possuem. O instinto que os animais seguem cegamente
e lhes é a própria virtude, deve ser, sem cessar, combatido pelo homem que quer se elevar e substituir o grosseiro instrumento da necessidade física pelas armas cinzeladas da inteligência e do espírito evoluído. Mas como falar isso para o povo, para as pessoas? É o seguinte, quando você era animal, tem que chamar o Newton aqui, os outros cientistas todos aí do século XIX para começar de novo. Por quê? Não. Eu passei a existir quando minha mãe e meu pai me conceberam. Meu espírito foi criado durante a minha concepção, eu não existo antes. Se eu nego que eu sou um ser milenar, que eu tive uma vida animal, que eu cresci trazendo, eu tenho as raízes do instinto animal até hoje. Basta alguém agir como animal com você, que você vira um animal com ele. Inteligência, espírito, que vá às favas. Para esse, isso é mal. Por quê? Porque você já tem consciência. Para o animal, para o cachorro, para o gato, para o bicho, o instinto animal de primeiro eu, só eu, e eu quero comer e sobreviver e preservar a minha espécie, é necessário para que ele, na carne, ele vá fazendo a transformação desse princípio individual. Mas para nós, depois de tantos milhares de anos, do Homo sapiens, do Homo de Neandertal, do não sei o quê, do homem primitivo, da era não sei das quais, da antiguidade, até hoje nesse caminho. Aí eu chego aqui, não, eu sou inteligente, eu sou racional, eu sou espiritualizado. Mas eu quero para mim. Eu vivo em função do material, eu vivo em função da minha própria sobrevivência, do meu próprio umbigo. Aí eu crio coisas más. Por isso, a resposta lá naquela pergunta. Mal maior é aquele feito com consciência. É gradativo a consciência. Desde lá do animal até o ser espiritualizado. Há mais mal naquele que tem conhecimento de que aquilo que faz é ruim para o outro. Mas qual é a regra, então? É a do Cristo. Faça para o outro aquilo que quer que se faça para você. Você conhece o bem? Sabe do bem que você quer? É esse que você deve fazer. Quanto mais bem você conhece, mais mal você é capaz de fazer, porque aí você se sente mais mal fazendo coisas erradas. Na inconsciência do animal, a sobrevivência é a regra. Na consciência espiritual, o amor ao próximo é a regra. Foi o que Jesus nos pediu. Então a nossa luta do bem e do mal é aqui dentro. Não é nas coisas. Não vem de fora. Não tem que botar culpa em Satanás nenhum. Se eu tiver só bem aqui, não tem nada que resista ao meu progresso, à minha iluminação. E até, como diz Santo Agostinho, o caminho da santidade. A gente discute aqui, fala de todas as teorias, de todas essas crenças, o que tem de certo, o que tem de errado, o que tem de divino, o que tem de maravilhoso em tudo isso. Não tem problema nenhum de onde provém. Porque o ser humano, ele não é ou bom ou mau. Por falar nisso, teve um cara que substituiu aquele tal de Zoroastro lá no reino da Pérsia, que ele, maniqués, né? Que aí ele criou algumas teorias a respeito disso, né? De que o bem e o mal são elementos presentes originalmente no universo, em todas as coisas. Então, toda vez hoje, ainda hoje, a gente lembra dele, né?
Toda vez que a gente vai falar assim, ou isso é certo ou é errado, não tem meio termo. A gente fala assim, que maniqueísta que você é. Né? A gente usa esse termo. Maniqueísmo é essa história de colocar em duas metades, uma boa e uma má, sempre. Ou está certo ou está errado, não tem meio termo. Né? Como se fossem as duas coisas sempre, todo momento que nós tivéssemos que escolher. Né? Então a gente fala que é maniqueísta, que é o seguidor lá, o que seguiu a cultura do Zoroastro lá na Pérsia, depois no reino de Sírio, por aí afora. Muito bem. Agora vamos falar de algumas coisas, mas tem coisas aí que estão, só para a gente encerrar, que estão fora da gente, que acontece e que não foi ninguém que provocou, não veio aqui de dentro de mim. Hoje tem um tal de Isaac, né? Eu falei de um Isaac agora há pouco, mas tem um outro famoso hoje que está lá inundando Nova Orleans, não tem? Quem assistiu os jornais aí? Hoje está fazendo 7 anos que o furacão Katrina destruiu Nova Orleans. Você estava lá naquela região naquela época ainda não? Não? E exatamente hoje tem um tal de Isaac lá que era uma tempestade e agora já está sendo chamado de, sei lá, furacão, tufão, não sei o quê. Olha isso aí, isso não é um mal. Então existe 2 tipos de males. Aquele que é daqui, que é de nós querermos conservar um instinto que depois da consciência ele vira egoísmo, vira orgulho, vira ganância, vira um monte de outras coisas. E tem um externo. Destrói toda a minha plantação, levei tanto tempo cuidando lá dos meus feijões, das minhas ervilhas, aí veio a chuva, arrasou com tudo. Isso foi terrível. Foi. Agora, terrível para quê? Para quem? Em que nível é isso? Econômico? Perdeu bens? Perdeu trabalho? Teve que olhar para o céu e dizer assim, oh meu Deus, o que eu fiz de errado? Ele fala assim, mas você só vê o errado, meu filho? Te dei 50 colheitas fartas? Na hora que eu fui provar a tua fé, a tua resistência, você olha para mim e fala, pô, o que eu fiz? Tá igual aquele filho adolescente? O que são essas coisas, esses males que o homem não pode evitar, que vêm do exterior? Nunca eles hão de prejudicar a evolução do espírito. Nunca. Onde existe algo ruim, já diz os nossos orientadores espirituais aqui da casa, é porque você está querendo olhar pelo buraco da fechadura e compreender o mundo. Quer compreender o mundo? Não olha pelo buraco da fechadura. Sobe. Olha lá de longe. Olha a Terra lá de cima. Igual um satélite. Olha como ela está bonitinha. Bilhões de anos rolando, percorrendo o seu eixo, produzindo todos os elementos necessários à vida, tudo normal. Mas o meu sítio lá foi destruído com a chuva. E se você tivesse morrido? Se você tivesse sido uma pessoa boa, honesta, só feito bem, aí vem um vendaval, mata toda a sua família. De repente você acorda aqui e diz assim, ué, onde eu estou? Trouxemos você para cá, para você fazer um estágio aqui. E daí você é eterno. A morte não existe. Tudo isso é para o espírito humano, não é para o corpo. O que nós temos de nosso aqui? Para o espírito que vive há milhares e milhares de anos e tem a eternidade pela frente. Mas isso foi um mal, me destruiu, acabou com a minha casa, ou não sei o que, eu fico lá lamentando, chorando, me mato. Tem uns que tiram a vida, dá um tiro na cabeça. Puxa, meu filho, se você se resignasse e compreendesse que isso era para testar a tua paciência, a tua fé, a tua resignação, a tua confiança, tudo aquilo que você pregou lá na casa espírita, tá? Você estava aqui comigo, agora você vai ter que ficar 200 anos aí, ó. Sofrendo e chorando aí para poder recuperar, para poder pensar aí como é que vai fazer tudo de novo. Vai ter que repetir o exercício, vai ter que encarnar de novo, passar por todas as para mostrar que aprendeu. Porque todo esse caminho, Deus dá todas as condições. Mas é você que tem que fazer.
E quando não faz, tem correção de rota. Opa, está errado para cá, volta. E aí essa volta às vezes dói. É que nem a injeção que nós falamos ontem aqui. Vai explicar para um menino de 3 anos que ele tem que tomar injeção. Você tem que pegar, aplicar e acabou. Você sabe que é bom para ele, que ele vai sarar. Mas ele vai chorar. Vai até olhar com raiva assim de você, mas vai dar. Não é assim? Se nós, aí vai uma pergunta ali, né? Se nós que somos ignorantes assim fazemos isso, porque sabemos que é bom para os nossos filhos, embora ele não perceba e não conheça, porque o que ele está fazendo? Fala assim, moleque, você não entende nada. Você vai crescer, você vai saber. Mesma coisa, eles estão dizendo para nós, vocês não entendem nada. Quando vem uma tempestade e vai limpar a atmosfera de toda a poluição, inclusive mental, que vocês despejam nela, para a sobrevivência das gerações futuras, de vocês mesmos. Vocês não entendem nada do que é bom e do que é mal. Então vamos ficar. Eu vou contar uma historinha, mais 2 minutinhos só. O menino perguntou para o avô dele essa pergunta: o que é bem e o que é mal? Porque ficava naquela história, isso é bom, isso não é. Ele não entendia nada. O avô dele falou assim: meu filho, o bem e o mal são 2 lobos que vivem aqui dentro da gente. Um deles, e eles lutam, um deles se alimenta da raiva, da inveja, do ciúme, da tristeza, do desgosto, da cobiça, da arrogância, da pena de si mesmo, da culpa, do ressentimento. Esse é mau. Aí tem um outro que se alimenta da alegria, da paz, da esperança, da serenidade, da confiança, da humildade, da bondade, da benevolência, da empatia, da generosidade. Esse é bom. Voe, qual que vence? Vence aquele que você alimentar. Vence aquele que você alimentar. Presta atenção do que cada um gosta. E vamos ficar, mais uma vez, com o nosso conceito do querido Tiago. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que é bom provém de Deus. Obrigado.